Hoje é muito importante, né? Sabe quem está fazendo aniversariante de hoje? Sabe mesmo? Aniversariante Casaldo. Parabéns, Casaldo. Seu aniversário hoje. Você é importante. Você é bênção na nossa vida. Parabéns de hoje, tá, Casaldo? Parabéns, Sana Base, que dá para Pedro Paulo. Parabéns, Sana Base. Parabéns, Sana Macedo, esposa de Macedo, Bahia 1. Parabéns, Sana, você é nossa, vence nossa vida, qualquer amor Bahia 1. Parabéns, Sana Macedo, esposa de Macedo. Parabéns também. Parabéns também, aniversariante Henrique, irmão de Ana Lúcia Sinarami. Parabéns, Henrique. Parabéns, Coco. Ambassador Batista, está completando seu aniversário hoje. Eu vou dançar na palavra de Deus para casal do Mateus 11:28. Vindo a mim, toda caçada por mim, nunca deverei tomar vossa meus outros a pedir de mim, tomando o meu coração. Esse é uma dedicância para nossa alma, porque meus outros sabem, mas fala neve. Eu vou fazer ação, tá? Em nome de Jesus, abençoa meu pai, aniversariante de hoje. Sim, meu pai, toma essa mão. Abençoa o aniversariante de hoje, meu pai. Casaldo, meu pai, toma essa mão. Abençoa também Sana Bato. Toma essa mão, tá com o peito. Mas primavera, seu aniversário hoje, meu pai. Bom, meu tempo. Abençoa Henrique, meu irmão de Ana Lúcia, ensinada a mim, meu pai. Toma essa mão, abençoa Ana Lúcia, meu pai. Toma essa mão, essa vida, abençoa, meu pai. Henrique, irmão de Luiz Vicente, está completando mais primavera, seu aniversário hoje. Abençoa Henrique, estamos aniversariante de hoje. Sim, meu pai, abençoa o aniversariante de hoje. Abençoa Coco, está completando mais primavera, seu aniversário hoje mesmo, meu pai. Abençoa ele, toma essa mão. Abençoa Natan, filho de Ezequiel Pedro Santo, está completando mais primavera hoje. Natan, meu pai, filho de Ezequiel, filho de Raquel Ramar, meu pai, está completando mais primavera, o filho que é casado, está completando mais primavera, assim, fica no outro, meu pai, via, filho, meu pai, toma essa mão, fica no outro, em nome de Jesus, amém. Eu vou oferecer para Natan, filho de Ezequiel Pedro Santo, aniversariante de hoje, tá? Essa é música para você também, tá? Casal, aniversariante para você também, tá, Casaldo? Para você também, tá, Sorabá, seu aniversário hoje. A música é para você, tá? Parabéns, Henrique, aniversariante de hoje também, tá? Essa música é para você, tá? Coco também. Natan, filho de Ezequiel Pedro Santo, aniversariante de hoje. Parabéns de hoje, tá? Que Deus que abençoe.